Olá, muito boa tarde, seguidores do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano, são 17 horas e 14 minutos e nós estamos no ar com mais um Live Política, recebendo na tarde desta terça-feira o editor executivo de conjuntura aqui do Jornal Povo, Walter George. Boa tarde, Walter. Olá, Ítalo. Walter, hoje nós temos 3 temas a tratar no programa de hoje. São eles: o Ministério da Justiça acabou de confirmar que o delegado Fernando Segovia vai substituir Leandro Daiello no comando da Polícia Federal. Informação aí que pegou muita gente de surpresa e que pode provocar, inclusive, algum tipo de dano à Lava Jato, essa expectativa que surgiu agora, né, já que ele tem uma proximidade grande com a classe política. Em seguida, nós vamos analisar o lançamento da candidatura, o lançamento oficial da candidatura do senador Tasso Gereissati para a presidência do PSDB. Durante o evento de hoje, ele defendeu a criação de um código de ética rigoroso dentro do partido. E para finalizar, nós vamos comentar a demissão de um assessor de comunicação da gestão João Dória em São Paulo, Lucas Tavares. Ele foi demitido após afirmar que iria dificultar o acesso a dados públicos da Prefeitura de São Paulo. Walter, começando aqui com essas mudanças na Polícia Federal. Desde o início do governo Temer já havia essa pressão, essa expectativa de que Leandro Daiello saísse da Polícia Federal. Inclusive, houve até uma informação que ele realmente ia sair, depois foi desmentido, enfim. Michel Temer, salvo pela segunda vez de uma denúncia da própria Lava Jato, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, as coisas se acalmaram e parece que o governo está tentando aí colocar os pingos nos is, né? Mostrar que está no comando, enfim. Que recado é esse, na sua avaliação, que o governo passa com essa mudança? Primeiro é preciso dizer que o Leandro Daiello um dia sair da direção da Polícia Federal. 7 anos ele completou. Um dos mais longevos e tal. Evidentemente em um período muito desgastante, então eu imagino que ele esteja cansado e que não seja assim tão contrariamente ao interesse dele que isso aconteça. Agora, a circunstância em que tudo isso se dá, e inclusive, como você ressaltou, o fato do novo diretor que está anunciado ter algum nível de aproximação com o político, eu acho que é um complicador para o governo. Acho que o governo fazer essa substituição, tentando apresentar a opção a mais técnica possível, evitaria criar esse tipo de dúvida, porque também há uma intocabilidade da Lava Jato hoje. Qualquer coisa que acontece no Ministério Público, na Justiça, na Polícia Federal, estão tentando barrar. Não é assim. Evidentemente, é um delegado de Polícia Federal, de carreira, então é uma pessoa que conhece os quadros, então não é o fato de ele estar chegando e substituindo, que significa dizer que a Lava Jato está ameaçada. Eu acho que acaba sendo ameaçada pela forma como o governo conduz essas coisas. Desde que o Temer chegou, que há uma pressão para que substitua, inclusive política, para que substitua... Principalmente do Alexandre Padilha, o diretor. Né? Mas é preciso entender o seguinte, que essa pressão também é, por exemplo, dos delegados. Os delegados da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal chegou a apresentar uma lista, fez uma consulta a eles próprios, no ano passado, lá para o meio do ano, e encaminhou essa lista ao presidente, com uma lista tríplice, onde, por exemplo, quem aparecia como mais votado para ocupar o cargo é uma delegada da polícia, exatamente da Lava Jato, Érica Marena, né? Érica Marena, uma coisa desse tipo. Essa lista, inclusive, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF, não reconhece a legitimidade por conta da indicação do Fernando Segovia. Porque também inventaram que o
presidente fez a escolha com base numa outra lista tríplice que teria sido encaminhada pelo ministro. Quer dizer, inventaram uma coisa para se contrapor a outra. Que essa lista tríplice dos delegados também é invenção, porque não existe isso. O governo não é obrigado, o presidente, no caso, não é obrigado a seguir nem a lista tríplice do Ministério Público, que é uma orientação, quanto mais na da Polícia Federal, que nem existe nem nada nesse sentido. Então tentou-se inventar essa história. Agora, é preciso que tenha cuidado. Eu acho que o governo conduziu mal, como tem conduzido, principalmente politicamente, todas essas coisas, e a especulação que surge é em função dessa má condução. Agora, como eu disse, são 7 anos no cargo, 7 anos muito pesados, né? 7 anos muito difíceis, com toda essa Lava Jato começando, se iniciando, com toda a pressão que havia. Ele acompanhou todo o processo. Então ele devia estar desgastado, isso é natural. Então, em certo sentido, a mudança pode ser que até dê uma revigorada, porque vem alguém com sangue novo, com disposição nova, que o Daelo, queira ou não, está cansado. Então, poderia ser assim. Agora, as dúvidas que se criam em relação ao nome. A invenção de que é uma lista tríplice inventada e encaminhada para o ministro. Por quem? Agora que a gente vai descobrir, né? Como é? E o que vai acontecer de ruim, aí é ruim mesmo, e aí pode ser que afeta a Lava Jato, é a divisão dentro do próprio quadro da Polícia Federal. Por quê? A Associação dos Delegados, a DPS, soltou uma nota criticando duramente a escolha e a entidade dos agentes da Polícia Federal elogiou. Bancou o nome disso, inclusive. São várias entidades, né? Papilocopistas, são várias. Então, o que é que significa? Quer dizer que um clima de divisão que há vai se acentuar. E esse clima de divisão é ruim para a instituição. Sendo ruim para a instituição, pode de alguma forma chegar na Operação Lava Jato. Aí, só nesse sentido. Agora, que chega direto, que é um sinal de que está acabando, que não sei o que, eu acho isso um pouco exagero nas reações. Principalmente as que vêm do pessoal de Curitiba. Eu acho que é um pessoal... tem se demonstrado muita sensibilidade, qualquer coisa que acontece. Eu acho que não é o caso, não. A Lava Jato já chegou a um estágio que nada vai conseguir, eu acho que ela fala, né? Nada. Não vejo a possibilidade de alguma coisa. O estágio que ela chegou é um estágio tão avançado, qualquer tipo de mudança desse tipo, que seja nessa perspectiva, quem tentar vai se dar muito mal. O barulho vai ser grande, né? Sem dúvida. Lembrando que a polêmica é grande também porque o Leandro Daelo defendia que o vice-diretor da Polícia Federal atual fosse o substituto candidato dele, né? Que também é uma coisa que não se pode tirar a prerrogativa do presidente da República de indicar o diretor da Polícia Federal. Aí inventa-se que o candidato de um é o candidato de outro. Quem em última instância, aí é legítimo que o presidente Temer escolha quem ele... Só se espera que ele tenha feito uma escolha a mais técnica possível e que não tenha feito a sua decisão, tomada a decisão, com base em lobbies políticos, com base em articulação com o que os políticos queriam. Espera-se que ele não tenha feito isso. Agora, o delegado, como eu disse, é uma pessoa dos quadros da Polícia Federal e será cobrado. E evidentemente, a pressão sobre ele vai ser muito grande, ele vai ter que dar resposta. Bem, mudando um pouquinho de assunto, agora nós vamos ainda em Brasília, mas falando de disputa eleitoral dentro do PSDB. O senador Tasso Gereissati oficializou nesta quarta-feira sua candidatura e defendeu a criação de um código de ética rigoroso para o PSDB. É uma ideia realmente de refundação do partido depois da forma como a sigla ficou, né, envolvida aí nos esquemas de corrupção da Lava Jato. Walter, ele minimizou um pouco, né, essa divisão dentro do partido. Ele vai disputar o cargo, o comando do PSDB, com o governador de Goiás, Marconi Perillo. Disse que não adianta ter unidade se o partido estiver distante das ruas, né? Essa parece ser a principal meta do senador Tasso Gereissati, moralizar o partido e também aproximar a sigla das ruas com vistas a 2018, né? Inclusive ele já pensa até em construir a própria plataforma do partido para a campanha do ano que vem. Walter, como é que você vê essa disputa entre Tasso Gereissati, que defende o rompimento com o presidente Michel Temer, e Marconi Perillo, que tem o apoio de Aécio Neves e que tem um discurso um pouco mais conciliador, um pouco mais ameno? Eu tenho curiosidade, Ítalo, pelo seguinte, pela cultura interna do PSDB, que não é disputa. É um partido que as coisas se resolvem de cúpula. Eles fazem lá, encontram um restaurante, os 8 ou 10, chegam a um entendimento, quem é o presidente, quem é o candidato, quem não sei o quê. Então, essa é a tradição do PSDB. Vai ser curioso. Então vai ser curioso a gente saber como é. Inclusive deve se lembrar que ainda há muita gente articulando e tentando ver se faz um acordo e isso não está descartado. Mas o que você tem nesse momento é um ambiente de disputa. E é interessante para o partido que seja. É outro partido, tanto quanto o PT, quanto o PMDB e outros aí, é outro partido que está precisando de uma sacudida, que está muito desgastado. Está desgastado porque, primeiro, foi
atraído para o olho do furacão da corrupção. Quer dizer, não é mais aquele partido que pode ficar apontando o dedo para o PT e para os outros, porque tem problemas, e tem problemas grandes, de gente grande. Quer dizer, o senador Aécio Neves não era um qualquer, era o presidente nacional do partido. Né? Na verdade está licenciado. Quase foi eleito presidente. Foi o candidato a presidente, quase foi eleito presidente. Então é um nome, e esse nome está envolvido no escândalo, envolvido de forma muito forte. Um partido que até outro dia dizia que não tinha bandido de estimação, que cobrava do PT que tinha que ser rigoroso com aqueles que erravam, qualquer gesto de petista, de solidariedade a qualquer petista era indicação de que era bandido de estimação. Fez tudo para proteger. O PSDB agora está tendo que dar uma resposta, e inclusive tem que dar uma resposta com relação a Aécio. O senador Tasso Gereissati foi perguntado hoje sobre punição sobre a Aécio e não falou. Então é preciso saber o que esses candidatos dizem também dos filiados do seu interno, grandes ou pequenos, do tamanho que sejam, que estiverem envolvidos. O que é que se defende para eles? Se é expulsão, que tipo de punição, porque eles certamente merecerão. Agora, eu tenho curiosidade para ver esse ambiente político interno, como é que ele vai funcionar com a disputa, né? Para saber se... Porque quando o partido não tem esse tipo de cultura, corre muito risco de criar uma autofagia, de se destruir internamente. Uhum. Então vamos ver se vai ser possível. O partido tem uma coisa nova e interessante, recente, que é o grupo dos Cabeça Preta, ao qual o Tasso está aliado, né? Tem o apoio deles, que são jovens, são mentalidades novas dentro do partido, que querem alguma coisa nova e que estão incomodados com tudo, porque o que o Tasso defende não é nem um rompimento com o governo Temer, é a saída do governo Temer. Mantendo a entrega dos cabos, e aí a pauta tudo. de reforma, quer dizer, o partido não vai para a oposição. O partido sai do governo, com todo o incômodo que representa estar dentro desse governo, pelo que ele tem representado, e fica com o que for de interesse, que é a postura que se deve cobrar de todo partido, inclusive os de oposição. Se o governo, por ruim que fosse, por ruim que seja, manda para o Congresso, ou para uma Assembleia, no caso estadual, para uma Câmara, no caso municipal, manda uma proposta boa, é a obrigação do partido avaliar e apoiar se for o caso. Então, é isso que já que o PSDB é um partido reformista, que defende a reforma, ele se compromete o seguinte: o que for de reforma, o que for bom, a gente vai continuar, a gente não quer os cargos. Só que é preciso acertar com o pessoal que está lá dentro do governo e não entrega. Tem 4 ministérios que são tucanos, representam o PSDB, foram colocados lá pelo partido e estão aí calados, não se manifestam e trabalham para permanecer dentro do governo. Então, o partido precisa resolver isso, porque... Então, vamos ver se esse clima de disputa dá uma revigorada que o partido precisa, se eles conseguem fazer isso, como eu disse, sem se autodestruir, sem começar agora uma guerra para um eliminar o outro. Por enquanto, está no nível... Inclusive, o senador Tasso Gereissati encontrou-se ontem com o governador Perillo, fizeram fotos públicas, vamos disputar, vamos para a disputa, cada um com sua ideia, sendo que, claramente, a pauta, a agenda do Tasso é muito mais forte do que a do Marconi Perillo. Como você disse, ele defende o novo código de ética, ele defende mais dureza com relação aos malfeitos dos filiados. Né? Então tem um grupo que ele está instituindo, que esse grupo vai inclusive formular esse novo manual de conduta, de uma série de coisas. Então é importante que o partido faça essa discussão. Agora, repito, vamos ver até que ponto o partido administra isso para daqui a pouco não estarem se matando em público, que é o risco que o partido, que não tem cultura de disputa, é diferente, por exemplo, de um PT. O PT é o contrário, né? O PT, quando houver um acordo, você estranha quando não houver disputa. O PSDB, o normal é que haja acordo. Não houve dessa vez, vamos para a disputa, vamos ver como é que o partido vai conseguir manter isso no limite da democracia e da normalidade. Né? Vai ser muito bom para o partido. Mas eu acho que sim. Ficar mais maduro, evoluir, né? E falando em desembarque do PSDB do governo Temer, não é só o senador Tasso Gereissati que quer a saída do PSDB do governo Temer, não. São também os partidos do chamado Centrão, né? PR, PSD... Esses querem logo porque eles querem os ministérios. Isso, eles estão realmente torcendo para que essa saída aconteça imediatamente. Segundo o senador Tasso Gereissati, a decisão acontece até antes das convenções do PSDB em dezembro. Walter... Agora, nesse sentido, eles têm razão, né? Se o partido decidiu sair, por que esperar dezembro? Por que esperar quase 2 meses? Decidiu sair, sai, entrega. Logo, né? Há outras pessoas que podem pegar esse ministério e o partido vai resolver a sua vida. Nesse sentido, eu concordo. Eu sei que o interesse do pessoal é que eles saiam para poder pegar os cargos. Como eu não tenho esse interesse, eu vou estranhar também. Mas se o partido tomou essa decisão, entregue, né? Agora, Walter, o senador criticou muito essa pressão dos partidos, né? Disse que é um fisiologismo muito ruim para o país.
Agora, é esperar o que vai ser do governo Temer sem o PSDB, né? Porque até ontem eu conversei isso ontem com o Maza. Querendo ou não, é um partido qualificado, né? Que tem nomes técnicos e que traz certa qualidade ao próprio governo. Saindo do PSDB e esses cargos sendo entregues para esses partidos sem quase nenhuma representatividade ideológica, sem um projeto, digamos, forte de país, né? Sem nomes muito qualificados, esse último ano deve ser bem deprimente para o governo Temer, né? Deve, mas eu acho que nessa altura ele não está preocupado com isso não, sabe? Eu acho que a preocupação do presidente Temer hoje é uma preocupação realmente bem pequenininha. Terminar, né? É conseguir terminar, é conseguir se safar como ele se safou. Está tentando resistir à ideia de que vai aprovar uma reforma da Previdência até o final do ano. A gente sabe que isso é impraticável politicamente. Os próprios líderes do governo têm dito. O governo hoje, se você for contar, tem 250 votos. 250 votos, o governo, do ponto de vista de emenda, ele não sai do lugar. Tá? E essa conta ainda cabe um pouquinho do PSDB, que daqui a pouco pode ser que desembarque. Então, eu acho que é muito ruim, de fato, essa saída, se acontecer, do PSDB, mas preocupa menos do que poderia preocupar antes. Eu acho que o governo hoje quer a quantidade de votos, quer ter um apoio ali que permita ao presidente Temer ir até o final do seu mandato, se isso for possível, com o mínimo de respiro, que é uma coisa que está difícil para ele. Então, essa é uma questão que eu acho que hoje não tira o sono do presidente a possibilidade, inclusive porque ele está começando, nas conversas internas pelo menos, está começando a falar mais grosso com o PSDB, inclusive sinalizando já com alguma pressão o partido decidir a vida, se é governo, se é oposição, se quer os ministérios, se quer entregar, né? Porque eu acho que ele já fez o cálculo e vai contar ali, vai esquecer a qualidade do voto e vai querer a quantidade. Ele tem nessa quantidade, esses 200 e alguma coisa, que não dão para ele fazer nenhuma emenda constitucional, mas dão para ele tocar o governo até o seu final, pelo menos. E falando em reforma da Previdência, o governo já trabalha com uma proposta bem mais desidratada da original, né? Não defende mais os 25 anos de contribuição, continuaria nos 15. A única coisa que ele quer manter é a idade mínima de 65 anos. Agora, a dúvida é se o PSDB vai topar aprovar, né, esse arremedo de reforma, já que a defesa é realmente de uma reforma profunda. Ele quer salvar alguma coisa, pelo seguinte, porque ele precisa entregar alguma coisa ao tal do mercado. Porque uma das coisas que sustentou o Temer, que sustenta inclusive em perspectiva, são algumas coisas que ele prometeu. Uma das coisas que ele prometeu foi uma reforma da Previdência. Aquela proposta mais ousada que ele está inviabilizada pelo voto, pela situação, pela circunstância política, pela eleição, pelo conjunto de coisas. Então ele agora está vendo como é que ele... Hoje houve uma reunião no Palácio Planalto dele, com os ministros, articuladores e tal, e ele entrou na reunião, o governo entrou na reunião desidratando bem a proposta. Saiu com o ministro Meirelles mantendo a ideia de que o projeto é aquele, mas o governo sabe, diz isso, mas sabe, na real, que ele precisa de fato adequar, definir o que é essencial, e já definiu, idade mínima, aquela questão do equiparar, né, a aposentadoria do servidor público com a que é um problemão político para ele conduzir, dada a força corporativa de quem vai reagir, ao regime geral da Previdência. Então, ele vai definir ali aqueles 2, 3 pontos que são essenciais, vai aprovar isso, vai dizer aqui, mercado, o que eu posso entregar é isso. Então, me ajude a manter essa pinguela até o final do governo, pelo menos. Aí depois pra frente a gente vê o que é possível fazer em reforma da Previdência. 2018 a gente vê o que sai, né? Depois de 2018. Depois de 2018, Até lá pouca coisa deve acontecer. Bem, para finalizar, falando ainda do mundo tucano, mas de São Paulo, né? Que tem o prefeito João Dória e que é um dos pré-candidatos à presidência da República. Um dos assessores dele, Lucas Tavares, ele era gerente de uma célula de comunicação da Prefeitura de São Paulo. Ele foi demitido após afirmar que queria dificultar acesso a dados públicos. Foi um áudio de 1 hora e alguns minutos que o jornal Estado de São Paulo conseguiu e divulgou, onde ele claramente fala que vai realmente dificultar a vida de alguns jornalistas, né? Pedidos de informações referentes à Operação Tapa Buracos em São Paulo, enfim. E ele é bem claro, quando se refere a um jornalista da TV Globo, que ela é uma figura intragável e que ele vai mesmo dificultar a vida dela. Ou seja, Glaucia, é mais uma polêmica que a gestão João Dória se envolve, né? Depois daquela chamada
ração alimentar, né, que a prefeitura defendeu junto com a parte da igreja, enfim, tantas outras questões. Tem muitas polêmicas já catalogadas. Isso, a questão da Cracolândia, enfim, o prefeito João Dória em menos de um ano conseguiu aí bater recordes de polêmicas. É mais uma a desgastar a imagem da prefeitura de João Dória, que vem realmente numa decadência em termos de popularidade, né? Foi feita aí uma avaliação nas redes sociais dele e realmente o engajamento está caindo muito, né? Ele está realmente preocupado com isso. Tanto que demitiu bem rápido. O rapaz, que é o número 2, na verdade, o Lucas, que é o jornalista, né? É o número 2 da Secom, não é um nome qualquer, né? Abaixo do secretário era ele. Ele tem alegado, né, que era uma brincadeira e tal, etc. Mas, cá entre nós... Foi muito séria essa brincadeira dele. Brincadeira tem hora, né? E é uma brincadeira de mau gosto. Os termos da gravação lá que coloca, primeiro não permitem indicar que ele estivesse falando de brincadeira, que inclusive estava falando de demandas objetivas apresentadas por jornalistas e como é que ele estava agindo. Então, essa tentativa de dizer que é brincadeira, acho que não cola muito não. E tem um problema na relação da gestão com os jornalistas lá, que vários jornalistas têm sido tratados de forma pelo próprio prefeito. Tem gente que faz pergunta nas coletivas, por que é que você está aqui? Você não é afiliado àquele partido? Não sei. Então, eu acho que tem uma tensão aí que o próprio prefeito alimenta, né? Que vamos dizer, o exemplo dele acaba contaminando um pouco a equipe para dar esse trabalho. A essa altura do campeonato, nós estamos no ano 2018, alguém falar em eu vou dificultar acesso às datas, quando você tem portal de transparência como uma obrigação dos governos, e vamos dizer assim, e um canal poderoso como a Globo, que ele decide brigar. Então, todas essas situações, e ele tem uma série de coisas catalogadas. Então, essa relação com a comunicação tem sido muito problemática lá em São Paulo, permanentemente. Esse é mais um episódio. E eu acho que o conjunto dessas coisas, comunicação e as polêmicas que ele tem se envolvido, é que justificam isso que você está dizendo aí, que tem caído a popularidade nas redes sociais, onde ele era muito presente nas redes sociais, faz questão de gravar onde está, de participar. Aliás, ele disse que administra com o celular na mão, né, como é o iPhone e tal. Então, esse prefeito que 24 horas, como ele gosta de dizer, que administra todo lugar, está enfrentando muita dificuldade no território onde ele parecia atuar com maior desenvoltura. Por quê? Porque eu acho que ele não tem, ele como é neófito na política, né, ele está vivendo a sua primeira experiência, ele determinadas coisas ele tenta tratar como gestor público, como trataria como gestor privado, e isso a gente sabe que há muitas diferenças, principalmente nesse campo. Lidar com as informações e passá-las para o público tem que ser entendido por uma gestão, por um gestor, como uma obrigação. E a forma como ele se porta com relação a alguns repórteres nas coletivas deixa claro, e aí por isso que eu digo que serve de referência para os assessores, não é de quem tem entendimento que precisa prestar conta das coisas. Quer dizer, quando troca com esse tipo, não vou responder a você porque você é de tal lugar, você é petista, você é isso. Isso é um prefeito, porque nós não prefeito, falando de um prefeito qualquer, é um prefeito de uma cidade, da maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, e que tem planos de virar presidente. Então ele tem que demonstrar preparo para ser prefeito, para a gente imaginar que ele tem preparo para ser presidente da República, quando os problemas que ele está enfrentando quadruplicam, né? Lembrando que foram várias, inclusive as matérias ressaltando a dificuldade de se obter informações da prefeitura, por exemplo, em relação aos acidentes após o aumento do limite de velocidade nas vias, né, lá de São Paulo. Enfim, é um problema aí que com certeza vai marcar a gestão João Dória até o seu fim. E é uma pessoa da comunicação, né? Pois é, se um jornalista, fez na televisão, um jornalista. Bem, para finalizar aqui o nosso programa, eu vou ler agora alguns comentários da nossa audiência. Eu agradeço muito aqui a sua participação. A Tabata Irene manda um oi. Olá, Tabata. O pastor Francisco Magalhães. O Tasso tem tudo para moralizar os infiéis do partido e partir para uma nova geração de tucanos de caráter. Vamos ver se ele consegue cumprir essa missão. Só uma observação sobre isso, assim, que esse esforço do senador Tasso de renovar, ele não conseguiu fazer no Ceará, né, que vai ser eleito presidente. Sexta-feira, presidente estadual do PSDB, o nome que é ex-deputado, ex-prefeito, ex-presidente da Press, que é o Francini Guedes. Então, a novidade está ali nas vices, ele conseguiu no grupo, principalmente os dois vices, que é o Dr. Cabeto e o Geraldo Luciano, conseguiu renovar por ali, mas na cabeça ele não conseguiu dar essa cara nova que gostaria. Tem que estar muito ligado a ele, né, para estar ali no comando. Bem, agora o comentário de João Saraiva, ambientalista, né, já foi candidato
a prefeito aqui em Fortaleza. A prefeitura... A prefeitura acaba com a fiscalização da secretaria e transfere ilegalmente, que é uma denúncia, né, que ele está fazendo. Mas ele fez outro comentário aqui. João Saraiva, o novo diretor da Polícia Federal vai colocar sangue novo mesmo no boicote à Lava Jato. Parceiro de Temer e de outros bandidos políticos. Bem revoltado, Saraiva, aqui com essa indicação. Eu acho que, eu continuo dizendo, eu acho que o governo contribuiu muito para a resolução pela forma como ele conduz, errática, como conduz as coisas, no processo que deveria ser natural. O novo governo muda-se algumas peças-chave e eu acho que a direção da Polícia Federal, inclusive porque, repito, o Dael tem que estar desgastado. 7 anos de Polícia Federal, nem ele o aguenta ritmo mais, que né? teve, não tem que aguente. Vamos lá. Jeane Gonliver, mais um integrante para a quadrilha, deve estar falando aí do novo diretor da Polícia Federal. João Saraiva, mais uma vez, PT e PSDB se nutrem da mesma politicagem e fisiologismo na política brasileira. Um existe por conta do outro, também fala que é papo furado do Tasso, ele está querendo beneficiar a candidatura do Ciro. Surge esse boato, né, de que eu acho muito difícil o Tasso trabalhar para isso. Eu também acho que seria um teatro que... Eu acho que principalmente o Tasso é muito mau ator para poder fazer esse papel sem que a gente perceba. Tem muita mágoa aí acumulada, né? Sem dúvida. Célia Antônia, chega desses partidos mais sujos do que pau de galinheiro, esses vermes imundos. João Saraiva de novo, quem foi que disse que o PSDB vai sair do governo? Vai não, o Tasso não tem força política para tirar o apoio ao governo Temer. O Tasso só tem poder aqui na terrinha Tupiniquim. Realmente faz tempo que ele pede, mas não sai, né? E o Sarley Robson. Esse assunto de política me enoja, não pelo repórter, mas mais pelos políticos. Dá para entender, o Robson, a sua revolta. José Bate, a reforma da Previdência que o povo brasileiro não aprova e Dória aprova, ele vai para o campo da impopularidade. O João Dória é um grande defensor também dessas reformas. Bem, são 17 horas e 40 minutos, nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia, agradeço também ao Walter, que mais uma vez esteve aqui com a gente, colocando aqui suas análises muito oportunas. E a gente volta amanhã, quinta-feira, com a participação do quase ex-presidente do PSDB, Luiz Pontes. Ele confirmou, vai estar aqui amanhã por volta das 17 horas, fazendo o balanço dos seus 4 anos de mandato à frente do PSDB e também conversando um pouquinho sobre a disputa para o governo do estado aqui no Ceará e também os outros desafios que o PSDB vai ter no ano de 2018. É isso, obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima.